Irmãos, vamos hoje dar prosseguimento nesse breve parênteses, que nós fizemos na carta de Pedro, e nós estamos estudando uma parábola, a parábola do bom samaritano. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Nós vamos ler, a gente já fez a primeira parte do estudo na semana passada, eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente estudou. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, e aí vem a parábola: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse ao doutor da lei: Vai tu e procede de igual modo. Essa, irmãos, é a famosa, é a conhecida parábola do bom samaritano, que todos nós aqui já conhecemos. Nós precisamos voltar sempre para esses grandes ensinos da palavra. Então, semana passada, nós examinamos a primeira parte da parábola, que é aquele momento que, na realidade, nem é a parábola, é a introdução à parábola, onde nós entendemos em qual foi o contexto, qual foi a situação em que o Senhor conta essa parábola. E aí nós vemos o quê? Que tudo começa com um doutor da lei mal intencionado. Ele queria simplesmente, de alguma forma, pôr Jesus à prova para que Jesus ali fizesse algo que pudesse ser vergonhoso ou algo errado, para que ele pudesse, de alguma forma, ou tripudiar, ou acusar, ou fazer algo contra Cristo. Tudo começa dessa forma. Mas a grande pergunta que ele faz, e essa é a grande pergunta, talvez a maior das perguntas, é: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E essa foi a pergunta que aquele mestre fez, foi a primeira pergunta, porque ele faz 2 perguntas. Isso a gente vai ver hoje, a segunda. Então, como a gente leu agora há pouco, nós vimos na semana passada que aquele homem, o mestre, o doutor da lei, não era nem mestre da lei, ele era doutor da lei, ele sabia que deveria amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Ele sabia disso, ele respondeu. E ele sabia que deveria amar o próximo como a si mesmo. Ele também sabia e ele também respondeu. Mas ele foi confrontado com o quê? Com a sua incapacidade. Quando Jesus falou: Respondeste bem, agora vai e faz isso. Então ele foi confrontado com a sua incapacidade. E aí o texto diz para nós qual que é o ponto dele, o que o doutor da lei faz logo em seguida. O texto diz: Mas ele, querendo justificar-se, então, ao invés de reconhecer a sua incapacidade, ele buscou fazer o quê? Justificar-se. E aí a gente falou desses 4 pontos principais, só para a gente lembrar e começar a entender de onde que a gente está prosseguindo. Respondendo essa pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Que foi o tema da última lição. Primeiro ponto que a gente viu: a lei de Deus, porque a lei é de Deus, ela nos revela a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente.
Aquele homem, ele sabia a resposta. É simples, é só você amar a Deus, todo o coração, alma, força, entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Só que se você lê isso com temor, e se você efetivamente tem um desejo de cumprir, você sabe que você não consegue fazer isso. Então, a lei nos mostra a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Só que essa incapacidade não deve me levar para o desespero, para você levar para aquele tipo de lugar onde você fala, então nem adianta eu começar, já que eu não vou conseguir. De forma nenhuma a gente deve agir dessa forma. Essa incapacidade deve nos levar a Cristo. A Cristo. Ele é o único que efetivamente conseguiu e cumpriu toda a lei. E era para ser assim. Terceiro ponto. Se você se vai a Cristo, se você se vale de Cristo, se você reconhece que em Cristo Jesus, Ele, o que cumpriu toda a lei, eu estando nele, crendo naquilo que Ele fez, crendo na morte dEle, eu sou salvo, eu sou atendido, eu recebo essa graça do próprio Deus, eu vou responder com amor autêntico. Eu não consigo fazer aqueles 2 mandamentos, eu não consigo cumprir aqueles 2 mandamentos de forma perfeita. Se fosse me demandado cumprir de forma perfeita aqueles 2 mandamentos para que eu pudesse ser salvo, todos nós aqui iríamos para o inferno, todos nós sem exceção. Eu não consigo, mas eu reconheço que Cristo fez isso, e se eu estou em Cristo, nele, eu posso usufruir da salvação. Mas em resposta a essa salvação que eu recebo de graça, qual que vai ser a minha atitude? Eu vou responder com amor. Esse amor que me é exigido e que eu não consigo cumprir, mas quando eu estou em Cristo, eu amo, por amor a Ele, não para ser salvo, porque eu já fui salvo pela graça mediante a fé. Mas por amor a Ele, eu quero retribuir vivendo dessa forma, e isso é o natural. Nós não conseguimos viver de outra forma. Todos vocês aqui, inclusive eu, somos falhos em fazer isso. É verdade, nós somos. Mas, meus irmãos, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você sabe que você está vivendo em desobediência a esse mandamento, ou não sabe? Nós sabemos disso. Porque é isso que o Senhor demanda de nós, e é isso que nós devemos experimentar para viver uma vida boa, uma vida santa aqui na terra. E o quarto, a nossa salvação muda, transforma a nossa identidade, fazendo com que nós amemos, não por obrigação, não é para ser salvo, mas como uma expressão natural de quem nós somos em Cristo. Você está em Cristo, você vai amar, com dificuldades, lutas no começo, mas conforme o processo de santificação vai se fazendo e vai se formando e vai te transformando cada dia que passa mais parecido com Jesus Cristo, naturalmente você vai amar mais e de forma mais parecida com aquela forma que Jesus amou. Um amor que é real, um amor que de fato ele é constrangedor, um amor que muitas vezes ele é confrontador, mas que é amor, no fim das contas é amor, ele se demonstra, e a gente vai falar mais sobre isso hoje. E o nosso tema hoje, né? Quem é meu próximo? A gente falou semana passada o que fazer para herdar a vida eterna, e hoje, quem é meu próximo? Eu queria tentar responder essas 3 perguntas. Quem é meu próximo? Como eu posso amar o meu próximo de forma prática? E como conseguir fazer isso? Como eu posso conseguir fazer isso? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar para vocês é: quem é o meu próximo? E aí a gente nós prosseguimos da onde a gente parou na semana passada. O texto da semana passada foi até aqui. Confrontado com aquela realidade, tentando fugir da situação, que é algo muito comum. Quando você vai confrontar alguém, a pessoa quer mudar de assunto. Ah, você viu o jogo ontem? Ah, você viu fulano? Isso é normal. Isso até hoje funciona assim com todos nós. Aquele homem, quando ele foi confrontado pelo próprio Cristo, qual que é a intenção dele? Justificar-se, e ele vai fazer uma pergunta. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E aí a gente vai para a parábola mesmo. E aí, meus irmãos, vem um ponto que é muito importante nós entendermos. Nós lemos o texto todo, nós lemos a introdução à parábola. Aquela pergunta que o mestre, o doutor da lei, fez no início do nosso estudo da semana passada, não é a pergunta que Jesus está respondendo ao contar a parábola. Aquela pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, a gente respondeu semana passada. Agora vem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano, ela não foi dita por Cristo para responder a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo?
Ainda que nós vamos ver, vai ter uma implicação direta. Vai ter uma implicação direta. Tiago, a gente leu semana passada também. Não existe você dizer que creu em Cristo e você não ama o seu próximo. 1 João, você faz isso, você é um mentiroso, você não é crente, você não é cristão. Simples assim. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas o texto nos ensina, a parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola, estritamente dizendo, ela não está respondendo o que eu preciso fazer para ser salvo, mas quem é o meu próximo. Se você mistura isso, no fim você vai ter salvação por obras aqui. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ser um samaritano, ser como bom samaritano. Não é isso que o texto diz, ainda que, se você crer no Evangelho, essa implicação, aquilo que o bom samaritano fez, naturalmente vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer. E se isso não estiver acontecendo, tem um problema, tem algo que precisa ser tratado, tem algo que precisa ser levado diante do Senhor. Então é isso. A pergunta é, quem é o meu próximo? E vocês me perdoem, mas eu vou ler de novo. A gente precisa ler de novo. E ler, e vamos ler, não tem problema. Ler a Bíblia nunca vai ser o suficiente, a gente sempre lê mais. Jesus prosseguiu dizendo, preste atenção, porque agora a gente vai lendo e vai comentando alguns pontos. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Mas aí acontece algo diferente. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E aí ele faz aquilo que a gente sabe. Ele cuida dos seus ferimentos, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou os 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se algo gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Então, irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender, todo mundo já ouviu essa história, todo mundo conhece, todo mundo às vezes já ouviu vários estudos, ou pregações, ou alguma coisa sobre essa história. Tá? Então, primeiro ponto, nunca se esqueça, isso aqui é uma parábola. Nós já falamos semana passada, o que é uma parábola? Parábola eram histórias, Jesus utilizava-se muito de parábolas, onde ele contava uma história fictícia, isso aqui não aconteceu na vida real, não houve isso aí é uma história que Jesus cria, e ele usa elementos do dia a dia, situações do dia a dia, que era do conhecimento daquelas pessoas, para que ele possa usar dessa história e se utilizar de figuras ali que vão retratar realidades espirituais. Por que é importante dizer isso? Não é uma história real? Porque, às vezes, é muito comum pessoas fazerem várias aplicações ou irem para esses textos como tentando pensar coisas do tipo assim, quem era a esposa do samaritano? Quem era? O texto não fala. O que não está no texto a gente não sabe. Alguns detalhes a gente pode depreender pelo contexto, mas assim, o que está aqui é o que nós precisávamos saber. Outra coisa, muito comum, a alegorização de parábolas. A gente se atém àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse e está bom. Mas o que significa o jumentinho? O jumento é um jumento, ele carrega a gente, ele não tem uma representação. E aí tomem cuidado, porque existem alegorias que são lindas, maravilhosas, bonitas, elas fazem sentido, elas fazem até você cuidar em relação a isso. A gente deve evitar ir além daquilo que o Senhor falou. Baseado nessa premissa, eu já começo com alguma coisa. Quem que estava indo para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó? Era um certo homem. Todo mundo acha que ele era judeu, mas a gente nem sabe se ele era. E é tão interessante que eu entendo para mim, que quando o Senhor ele toma esse cuidado de não dizer nem qual que é a nacionalidade desse homem que está recebendo esse bem, é de propósito. É irrelevante. Você não precisa saber se ele é judeu, se ele era samaritano, se ele era da Samaria. Eu não sei. Ele era simplesmente um certo homem. E nós não sabemos de onde que ele era. Porque, como eu disse, e a gente vai ver quando a gente for pensar aqui, quem é meu próximo? É irrelevante. Se ele é brasileiro, se ele é peruano, se ele é índio, se ele é homem, se ele é mulher, quem é meu próximo? Aqui é um certo homem.
E esse certo homem, como nós dissemos, como já dissemos aqui, né, estava indo de Jerusalém para Jericó. Isso é um fato. Então, a gente está falando de uma história fictícia, mas o Senhor aqui quis usar retratos de lugares reais. E o que a gente sabe disso? Isso aqui você pode, se você tiver essa curiosidade, eu geralmente sou curioso para essas coisas, eu vejo, eu falo assim, vou ver no Google Maps como que é o caminho. Vá lá depois, procure no Google Maps. Porque a Jerusalém que existe lá hoje em Israel é a mesma dessa aqui. Não é a mesma Jericó, é a mesma dessa época. Não é a Jericó lá de Josué, é uma Jericó moderna que já tem mais de 2000 anos. É essa. São cerca de 30 quilômetros de distância entre Jerusalém e Jericó. E é um caminho desértico. Existe um deserto ali, muito, muito inóspito naquela região. Se você entrar lá e for ver no Google Maps, dá para ver exatamente isso, é um deserto. A cidade de Jericó ela foi feita onde originariamente era um oásis, e até hoje ela está lá. Então é interessante, você vai olhando, assim, andando pelo Google Maps, você vai vendo que é um deserto. Conforme vai chegando perto de Jericó, começa a aparecer um monte de palmeiras, porque ali, nada a ver com o time, né? Mas assim, ali é um oásis, né? Ali é um lugar diferente, e assim, naquela época eles tinham que aproveitar toda a fonte de água necessário. Eram 30 quilômetros. E nesses 30 quilômetros, né, para quem aqui anda de bicicleta, para quem aqui faz trilha, eu não faço isso, mas para quem faz, era um desnível de quase 1000 metros. Jerusalém era muito mais alto. E Jericó ficava no lugar mais baixo. Né? Jerusalém fica nos montes, os montes de Sião, bem mais alto. Agora imagine você andar aquela distância por meio de um desnível de um desnível de 1 quilômetro, um desnível relativamente significativo. Então, era uma região muito escarpada, era uma região muito cheia de lugares onde várias pessoas mal intencionadas poderiam sim se esconder, poderiam ali fazer emboscadas, assaltos, isso era muito comum. Então, por exemplo, quando Jesus ele conta essa história, ele traz essa história de Jerusalém para Jericó, ele traz para aquelas pessoas uma realidade que para eles era muito comum. Esse lugar é um lugar perigoso. Como se a gente fosse falar aqui, na nossa realidade aqui de Londrina. Se você fala assim, você vai andar de madrugada, 3 da madrugada, lá na Praça da Catedral, você andaria lá? Não, porque você sabe que você vai ser assaltado, que vai ter alguém... É um lugar perigoso. Nós sabemos disso. Aquelas pessoas sabiam disso. Aquela região era, de fato, muito perigosa. Então, isso a gente tem que ter em mente. E era tão perigosa que, na nossa história aqui, aquele homem foi assaltado, e ele foi espancado, e ele foi deixado praticamente abandonado à morte. Ele foi deixado à morte. Ele não havia morrido, mas ele estava quase como morto, tanto que ele é chamado de semi-morto. E a parábola continua. Então, esse é o fato. Aquele homem, que nós não sabemos qual é a sua nacionalidade, ele foi atacado por bandidos numa região perigosa e foi largado ali à morte, sem os seus bens, nu e todo machucado. Essa é a realidade que ele estava vivendo ali. E daí a gente tem essa situação aqui. A parábola vai continuar com a chegada de quem? Do sacerdote. E aí a gente tem que entender um pouquinho daquilo que a palavra nos ensina sobre essas figuras. Porque quando o Senhor fala sacerdote, aquelas pessoas que estavam vindo, eles sabiam que era um sacerdote. E vocês precisam saber também, e eu também. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, naquele contexto onde ainda havia o templo, eram homens todos da tribo de Levi, responsáveis pelos sacrifícios e pelo culto no templo diante de Deus. Então, os sacerdotes, dentro do contexto religioso judaico, eram as pessoas que estavam no mais alto nível eclesiástico, era o sacerdote. É lógico, dentro dos sacerdotes tinha o sumo sacerdote, que era um único homem, sempre tinha o sumo sacerdote, que era escolhido um dentre os sacerdotes. Mas esses eram os homens que estavam diante do templo cultuando ao Senhor. Cultuando, prestando culto. Eles seriam aquelas pessoas que trabalhavam no templo, eles faziam sacrifícios, eles que intercediam pelo povo. Essa era a função do sacerdote. E aí a gente vem, e o Senhor ele é cuidadoso, ele quer que nós vejamos isso. Casualmente, o que significa casualmente? Sem nenhum motivo aparente, sem assim, ele estava passando à toa ali por algum motivo, casualmente ele estava passando e ele viu aquele homem. Ah, não, ele não viu, ele passou longe. Não, o texto diz, cada palavra dita pelo nosso Senhor, ela tem um significado real, é real. Então, casualmente, aquele homem, aquele sacerdote, ele passa e ele, vendo,
Ele viu, ele sabia o que tinha ali. Tinha um homem precisando de ajuda. Ele viu, ele considerou e ele passou ao largo. O que significa passar ao largo? A gente faz isso às vezes, né? Você está andando na rua, exatamente, se afasta. Tem ali um mendigo, tem alguém, você passa distante. Porque você, por algum motivo, eu estou com medo, uma questão de perigo, ou eu não quero ter esse contato. Às vezes é alguém que você não gosta, você fala, eu vou fingir que não vi, vou passar ao largo. Essa é a expressão bíblica quando você faz isso, tá? Não é certo, a gente tem que cuidar algumas vezes de não fazer isso. Depois acontece algo semelhante. E o texto diz, é semelhante, basicamente é a mesma coisa. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. A mesma coisa. Quem que eram os levitas? Danilo, você não falou que o sacerdote era levita? Sim. Todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, mas eles tinham uma função específica. Dentro da tribo de Levi, eles eram filhos de uma determinada família. Mas os outros filhos de Levi, que mesmo que não fossem sacerdotes, todos eles eram designados para trabalhar no templo com outras funções. Então, o que eles faziam? Eles cuidavam da música, da guarda, dos utensílios sagrados, da portaria, do transporte do tabernáculo, na época do tabernáculo. Então, eles tinham esses cuidados mais práticos, mais físicos, para zelar para que tudo acontecesse da forma como deveria acontecer no momento da celebração das festas santas e do templo e de tudo isso. E o que ele faz? A mesma coisa. Ele vê, ele sabe o que está acontecendo, ele não é ignorante disso e ele decide passar de largo, passar à distância, ignorar e prosseguir. E aqui, meus queridos, assim, nós podemos, assim, existem várias especulações sobre o porquê desses dois homens, né, cujo trabalho era, qual que era o trabalho deles? Servir a Deus no templo. Tanto o sacerdote como o levita. Nós sabemos disso. O serviço deles, a vida deles, era uma vida dedicada ao serviço a Deus. Um de uma forma e o outro de outra forma. Mas esse era o trabalho deles, esse era o serviço deles. O povo de Levi não tinha terras, porque o serviço deles era prestar sempre, estar diante de Deus prestando seu serviço. Nós não sabemos por que esses dois homens que estavam servindo a Deus no trabalho deles, eles eram, sim, levitas e sacerdotes, nós não sabemos por que eles não ajudaram. E aí tem gente que fala, não, é porque eles não queriam se contaminar. Não, eles não queriam, porque se você tocasse no homem morto, você ficaria contaminado, ia ficar cerimonialmente impuro. Tem gente que levanta a hipótese de que eles também ficaram com medo de serem assaltados, que ali podia ser um lugar perigoso, ou simplesmente eles estavam sendo indiferentes. O fato é, o texto não diz isso para nós. O texto não diz que era porque ele estava com medo de ficar impuro. O texto não fala isso para nós. Jesus não quis dizer, mas o relato é bem simples. Eles passaram de largo do outro lado, mesmo tendo visto aquele homem em necessidade. E mesmo sendo esperado deles, e aí é assim, é um ponto. Quando você diz que alguém é um sacerdote, um levita, alguém que a vida é uma vida de serviço ao Senhor, espera-se minimamente que esses homens tenham um amor pelo próximo. E aquilo que a gente vê, se você diz que ama o seu Deus, que não vê, e você não ama o seu próximo, então aquela história, imagina, Jesus está contando, e está todo mundo ouvindo. O sacerdote não parou. O levita não parou. E isso é para causar uma indignação. Isso é para causar indignação, porque as pessoas que são os membros do clero, as pessoas que são ligadas à liderança da igreja, que seria hoje, quando viram alguém em necessidade, simplesmente fingiram que não havia essa necessidade, passaram de largo e foram embora. E eles não agiram de maneira misericordiosa. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho de contexto literário, tá? Sabe, hoje em dia a gente tem, por exemplo, você tem lá piadas de papagaio, piadas de português, não tem essas categorias? Naquela época existia uma categoria literária, não era bem literária, mas era muito comum entre o povo judeu fazer essas anedotas clericais. O que é uma anedota clerical? Eram piadinhas onde você colocava um sacerdote, você colocava um levita, numa situação que ele precisava fazer o que ele deveria fazer, mas ele não fazia. Só que nas histórias,
normais, nessas historinhas. Ó, veio o padre e não fez, veio o pastor e não fez, aí veio boia fria, e aí ele salvou todo mundo. Essas histórias eram muito contadas no contexto judaico, a gente tem registro disso. Só que, geralmente, quem resolvia tudo era um judeu simples. O sacerdote não fez nada. O levita não fez nada, mas daí veio o judeuzinho simples, pobrezinho, ele veio e salvou a situação. Quando Jesus estava contando essa história, possivelmente todo mundo ficou esperando. Agora Jesus vai falar do judeu que chegou para salvar a situação, olha, e todo mundo ia ficar feliz, tirando os levitas, né? Os levitas iam ficar com raiva, porque era uma forma de você ofender os levitas, ou de mostrar a hipocrisia dos levitas. Então todo mundo ia rir, todo mundo ia achar legal, porque eu sou judeu, é verdade. O levita não faz nada, eu se estivesse passando lá, eu iria ajudar, porque eu sou alguém normal. E a hora que o pessoal estava esperando o fim da piada, né, o fim da anedota, o fim do momento onde Jesus ia mostrar a hipocrisia dos grandes mestres e como que aquelas pessoas simples, elas são do bem, elas ajudam, eles estavam esperando, eles iam ficar felizes da vida com esse final. Jesus, que não estava nem um pouco preocupado em fazer as pessoas simplesmente felizes, falando coisas que as agradassem, Jesus ele vem com um desfecho que simplesmente subverte e faz aquele público, irmãos, assim, a gente não tem a noção do que é isso, mas ele faz aquele público ficar enojado, ficar revoltado, ficar com raiva, ficar com ódio, aquilo que Jesus vai fazer agora torna algo totalmente inaceitável para um judeu, porque Jesus ele subverte totalmente, e Jesus ele vai trazer para nós agora aquele que efetivamente vai resolver a situação. E essa pessoa é um samaritano. Aí você fala, samaritano, bom samaritano. Na nossa cabeça parece que é tudo a mesma coisa, é um povo lá de antigamente, eu acho que eles não se gostavam. Mas, meus queridos, não era só eles não se gostavam. Quem que eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram um povo misto. Então, na época em que Israel foi levada pelos assírios, e depois pela Babilônia, naquele contexto, os assírios eles fazem um tipo de ocupação na terra, onde eles pegam parte do povo, misturam com gente de outros povos, botam todo mundo junto ali, aquele pessoal cria um tipo de religião misturada, onde eles pegam elementos pagãos com elementos da Torá, misturam tudo, e eles tiveram muitos momentos de briga e de lutas e de problema com os judeus. Os judeus eles tinham uma ira, um ódio muito grande com os samaritanos, e os samaritanos também detestavam os judeus. Eles tinham ódio mútuo. Para você chamar alguém de samaritano, como se fosse hoje, você chegar para alguém e falar assim, irmão, eu vou te contar a história, mas você me perdoa, eu vou te falar uma palavra feia aqui, porque eu preciso te contar a história, tá? Mas sabe o que ele falou? Samaritano. Nossa, era uma palavra feia, era uma palavra suja, era quase como se fosse um palavrão. Se você acha que isso não... será que era tanto assim? Se você voltar a sua Bíblia um capítulo, volta ali no capítulo 9, um texto que a gente conhece bastante, assim, que a gente sempre ouve falar. Para você ter uma ideia do que era a animosidade entre esses povos, ali no verso 51, um capítulozinho antes, bem pertinho, né? Como que está escrito aí na Bíblia? Os samaritanos não recebem a Jesus. Olha só, Jesus com seus discípulos passa pela Samaria. E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante, Jesus, a intrépida resolução de ir a Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar pousada, mas não receberam. Os samaritanos tinham acabado de rejeitar a Cristo, aquela aldeia, tinha rejeitado ele. Porque o aspecto de Jesus era de quem decididamente ia para Jerusalém. E aí você vai sentindo. Primeiro, os samaritanos rejeitaram eles porque eles claramente eram judeus. Aí os nossos queridos apóstolos, como eles eram homens de Deus, homens perfeitos, o que eles fizeram? Vamos orar pelos samaritanos e pregar o evangelho para eles? Aí os nossos queridos apóstolos, Tiago e João, o que eles falaram? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir todo esse povo? É isso aí, a Célia concordou aqui. Irmãos, isso aí mostra animosidade. Não, deve ter sido só os judeus. Meus queridos, quando Jesus ele chega nesse ponto da história, ele fala, um samaritano,
Imagina Tiago e João, tinha acabado de pedir para descer fogo do céu, para matar todos eles queimados. Isso deve ter trazido escândalo para os próprios apóstolos, para os próprios discípulos. É lógico, nunca dá para a gente fazer uma comparação perfeita, mas seria como se a gente fosse contar uma história hoje, lá na Rússia, em que o salvador da situação fosse um ucraniano, e vice-versa. Ou você chegasse lá em Israel e fosse contar uma história bem bonita, onde quem salvasse tudo fosse um palestino muçulmano. Assim, quem salvou foi o palestino muçulmano, ele salvou aquela pessoa. Aquilo traria revolta, tanto para o palestino, quanto para o muçulmano, quanto para o israelita. Tanto para o russo, quanto para o ucraniano, porque era algo horrível, era algo terrível. A gente não consegue entender o ódio que eles tinham. E Jesus, que não está nem aí com as convenções, ele quer revelar o quê? Corações. Ah, eu amo tanto, eu amo, mas na primeira pisada no pé você quer que mate todo mundo. Esse é o seu amor? Jesus, ele chega para todas aquelas pessoas e ele fala, certo samaritano. Aí naquela hora era como se eu aqui no meio da minha pregação falasse um palavrão para vocês. Todo mundo ia ficar com o olho desse tamanho. Falou que Danilo ficou louco. Certo samaritano, ele pega e faz tudo aquilo que a gente já leu. Ele não quer saber qual é a nacionalidade, ele pega, ele bota no seu jumentinho ali, ele vai, ele cuida. Simples assim. A anedota clerical, que era para falar mal do levita e do sacerdote, ela inverte. Porque quem resolve a situação é o inimigo. É aquela pessoa que a gente tem nojo, aquela pessoa que eu não passo nem perto. Essa vai ser a pessoa que vai resolver. Todos ficaram escandalizados. E o que então esse samaritano faz quando vê aquele homem semi-morto? Ele cuida dele. Ele não olha, ele não quer saber se ele é judeu, se ele não é. Ele simplesmente cuida dele. Coloca ele em seu animal e o leva a uma hospedaria para continuar cuidando. Nós vemos aí, ele paga a estadia daquele homem. É interessante que a história nos ajuda com alguns detalhes, né? 2 denários era o trabalho. 1 denário, basicamente, era o pagamento por um dia, por uma diária de serviço normal. Tem estudiosos que mostram que, da literatura, não da Bíblia, mas literatura histórica fora, que no século II, em Roma, há registros de que para você se hospedar numa hospedaria, para você dormir numa hospedaria, você pagava um valor que era equivalente a 1,32 avos de 1 denário. Sabe o que significa? 2 denários dava para pagar aí 2 meses de estadia. Basicamente era isso. É lógico, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas era um valor substancial. Para nós, a gente a R$2 não é nada. Não, aquilo era um valor substancial. Era para pagar. E se precisar, eu pago mais. E aí Jesus se volta para aquele doutor e continua com mais uma pergunta. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo? A sua pergunta é essa, quem é o próximo, né? Eu te contei uma história. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Meus queridos, assim, é tão interessante que aquele homem, ele deve, se você tivesse colocado ali a mão perto da boca dele, possivelmente ele ia arrancar o seu dedo fora. Ele devia estar com um ódio tão grande para responder aquilo, porque ele teve que reconhecer. E veja o detalhe, ele não consegue responder o samaritano. Aquela palavra era tão suja que não sai da boca dele. Jesus fala, ele não. Ele falou assim, o que usou de misericórdia com ele? Ele não teve coragem de dizer, foi o samaritano. Essa palavra é muito feia, não vou falar não. Aquele que usou de misericórdia com ele. Esse é o próximo daquele homem que estava jogado no chão. Aquele homem que tentava se justificar havia dito que somente poderia encontrar a vida eterna ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não tinha acabado de falar isso? Jesus perguntou, o que a lei diz sobre como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele respondeu, amar o meu próximo como a mim mesmo, amar o Senhor de toda a minha força. Ele sabia, e ele foi confrontado. Ele foi confrontado por Cristo. Quando que ele foi confrontado? Quando Jesus falou, vai lá e faz isso então. Aí ele tenta fugir. Ele sabia que ele não fazia isso. Ele sabia que ele estava longe de fazer isso. E aí o Senhor termina pela 2ª vez a sua confrontação. Ele faz a primeira, vai e faz isso. E agora no verso 37, o samaritano fez. Então lhe disse, vai tu e procede tu de igual modo. Pela 2ª vez,
Jesus confronta aquele homem que sabia muito de teoria, e ele vai dizer, vai lá e faz isso. Não é fácil? Não é isso que você diz? Os intérpretes da lei, os doutores, os religiosos, não é isso? A lei é fácil de decorar se você tiver uma boa capacidade intelectual. Mas vai lá e faz. Esse é o confronto que Jesus, pela segunda vez. E aqui, irmãos, eu repito aquilo que eu disse semana passada. Essa era a hora, quando Jesus ele olha para aquele homem e diz, vai tu e procede de igual modo, era a hora que aquele homem tinha que fazer o quê? Se ele fosse sincero, ele falou, eu não consigo, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não consigo amar nem os meus irmãos, eu vou amar samaritano. Aqui não é nem, ele está contando a história. Eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração, alma, força, entendimento, e nem ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu simplesmente não consigo. Só que esse homem preferiu não fazer isso. A gente não sabe o fim da história dele. A gente não sabe se após essa segunda confrontação, ele se justificou de novo, ele se arrependeu, ele creu, ou ele foi embora xingando e bravo com Jesus, e foi mais um daqueles que organizaram, de alguma forma, a morte de Cristo, que estava previsto, estava determinado pelo nosso Deus, desde antes da fundação do mundo. Mas foi operado, sim, por homens, que tomaram decisões reais. Eu sei, meus irmãos, assim que eu não sei o que aconteceu com aquele doutor da lei. Aquele doutor da lei ele foi confrontado por 2 vezes diante do próprio Cristo, pelo próprio Cristo, com a seguinte situação. Você, para ser salvo, você precisa ser perfeito. Você consegue ser perfeito? Se esse homem, se em algum momento ele reconheceu a sua incapacidade e falou, Jesus Cristo, você está na minha frente, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor faz isso por mim, e que quando, ele não via ainda, mas quando o Senhor morrer na cruz, o Senhor vai morrer no meu lugar, esse homem então, hoje, nesse instante, porque o doutor da lei existiu, o samaritano não, mas o doutor da lei existiu, hoje esse homem, onde que ele está? Se ele creu, hoje ele está no céu, com o Senhor esperando a gente. Mas se aquele homem, naquele momento e até o fim da vida dele, rejeitou essa realidade, ele continuou, não, eu consigo, eu sou um doutor da lei, eu conheço a lei, e continuou se justificando, usando argumentos doutrinários e teológicos para justificar a sua falta de novo nascimento. Sabe onde esse homem está agora, porque esse homem existiu? Ele está aguardando pelo julgamento final. Ele já está no lugar de trevas, esperando pelo dia em que ele vai ser totalmente condenado ao inferno. Isso, meus queridos irmãos, é a realidade. Se você crê que a Bíblia é real, que a Bíblia é verdadeira, então eu posso dizer para você, esse homem hoje ele está em uma dessas 2 situações. Ele não tem como mudar mais, ele não pode mudar. Mas todos nós aqui ainda estamos vivendo numa época, num momento em que nós podemos crer que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele cumpre toda a lei que eu não consigo cumprir. Reconhecer a nossa incapacidade e nos voltarmos para o Senhor. Você pode, eu posso fazer, nós podemos fazer isso. Agora, se você não fizer isso, você ainda continua tentando crer que de alguma forma, quando você chegar no céu, você vai poder falar, não, veja bem, Senhor, olha aqui, eu fiz coisas boas até, eu não sou tão ruim quanto fulano, ciclano. Você está enganado, simplesmente está enganado, porque o padrão não é esse, o padrão é o padrão que o próprio doutor da lei dá. Qual que era o padrão que o doutor da lei disse, que Jesus disse que estava correto? O padrão de Deus é amar a Deus com todo o seu coração, alma, força, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem de nós aqui, em sã consciência, consegue dizer que faz isso? Ah, mas eu amo um pouquinho fulano. Não interessa, não é isso que Deus está falando. O padrão de Deus é outro. O padrão de Deus, você vê quando você olha para Cristo pendurado numa cruz. Esse é o padrão de Deus. Eu amo. Você ama? Você morreria por alguém? Você não morreria, você não perderia um dedinho por alguém. Nós sabemos, irmãos, quem nós somos. Talvez por um filho, como a palavra diz, talvez você até se anime a morrer por alguém muito bom, mas olha, vai ser pouquíssimas pessoas pelas quais você faria isso. E aí a gente vai ver agora que quem é meu próximo? E o meu próximo não é simplesmente o meu filho, a minha mãe, meu pai, minha esposa. Essa é uma pergunta muito mais complexa. E aí,
a gente está falando da tradição judaica, naquele contexto. E na tradição judaica era muito simples, era muito fácil. A resposta deles era bem direta. Quem é meu próximo? O meu irmão judeu. Para o judeu, o meu irmão judeu era o meu próximo. Esse era o meu próximo. Quando Jesus ele fala isso, ele expande essa afirmação de uma maneira inimaginável. Ele não só fala que outras pessoas, ele já bota o pior inimigo de todos, já põe no bolo. E fala, esse cara, essa pessoa pode ser o seu próximo. E aí, irmãos, diante dessa pergunta, a gente tem que pensar, não igual o judeu, a gente tem que pensar igual o samaritano. O samaritano, a gente vê no texto, ele não se preocupou em saber qual era a nacionalidade daquele homem. Ele viu um homem precisando de ajuda, o que ele fez? Ele foi lá e ajudou. Ah, mas ele é um inimigo nosso. Deus colocou ele no meu caminho, então é meu papel. É o meu papel. Está no meu caminho, é meu papel. E aí, a gente tem que considerar algo real. Todos nós somos irmãos no mundo inteiro? Não, nem todos nós somos irmãos. Pode ser que aquele cara caído ele não seja meu irmão, mas diante de Deus todos são os meus próximos. Nem todos são meus irmãos, mas todos são os meus próximos. E esse é o ponto. Quem é meu próximo? É aquele que o Senhor Jesus, que Deus coloca no meu caminho. Ainda que em teoria o mundo inteiro seja meu próximo, mas assim, irmãos, eu não quero que ninguém fique, eu não vou dormir à noite porque tem pessoas na Índia. Se o Senhor coloca no teu coração o desejo de ser um missionário e servir lá, você pode fazer isso. Mas vamos nos restringir àquilo que o Senhor nos dá e aquilo que o Senhor coloca para mim e para você. Você e eu sabemos quem são os nossos próximos e quantas pessoas que Deus coloca andando do teu lado com necessidades aqui eu falo, físicas, espirituais, emocionais, e que muitas vezes a nossa tendência natural é o quê? Passar de largo, porque isso não é problema meu, isso é problema do pastor, isso é problema da mulher dele, isso é problema do pai dele, e de fato, quem tem responsabilidade por aquela pessoa, tem de fato responsabilidade por aquela pessoa. O pastor tem responsabilidade pela sua ovelha, o pai pelo seu filho, a mulher pelo seu marido, pelos seus filhos, e por aí vai. É verdade. Mas às vezes acontece, e isso já aconteceu com muitos de vocês, eu vejo aqui muitos de vocês que já fizeram isso. Às vezes aparece alguém do teu lado, e essa pessoa chega e ela pede ajuda para você. Ela não pediu para o pastor, ela não pediu para a mãe, para o filho, ela pediu para você. Eu quero a ajuda da Célia, você me ajuda? Por que ela veio para mim? Tem 340 pessoas na igreja. Eu não sei. Mas é nosso papel considerar, de alguma forma o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho. Nesse momento, essa pessoa é o meu próximo. E o nosso chamado é não passar de largo. Então não é para, eu não ajudo a Célia, que está aqui do meu lado pedindo ajuda, porque eu estou preocupado com o pessoal do Tibete. Será que é assim que funciona? Se você quiser ajudar o pessoal do Tibete, vai para o Tibete, não tem problema, ninguém está falando. Talvez esse seja o seu chamado. Mas, meus queridos, o próximo é aquele que o Senhor coloca do teu lado. Olha o que o nosso irmão Sproul diz. Todos os homens e todas as mulheres do mundo são meus próximos, o que significa que devo amar a todos, de acordo com o grande mandamento. Em termos bíblicos, o amor é mais um verbo, é mais o que você faz, não é o que você diz, não, muito mais do que um substantivo. A maior parte desses homens que espancam suas esposas, volta e meia fala que ama elas. Eles amam? Não, é só uma palavra na boca de alguém. Eu não tenho, e é interessante a forma muito sensata e crua que esse irmão coloca isso, eu não tenho que gostar de todo mundo. Eu não gosto de todo mundo. Amar a todos significa ser amoroso com todos e fazer com que amor exige para todos que você encontra, seja você gostando dele ou não, seja ele judeu ou samaritano. Então, muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, muitas das pessoas que o Senhor coloca para ser o seu próximo, aquele que está no teu caminho, que você vai ajudar, talvez seja uma pessoa que não seja agradável a você. Ele pense diferentemente em termos políticos, ele pensa diferentemente em termos teológicos, ele pensa, às vezes é uma pessoa desagradável, tem pessoas que são desagradáveis, são chatas. Mas, meus queridos irmãos, Deus, no seu propósito maravilhoso e soberano, quando Ele faz essas uniões, Ele faz elas para quê? Porque aquela pessoa precisa de ajuda, é verdade, mas porque talvez eu também precise ser tratado. Porque eu também preciso aprender a lidar com aquela pessoa que pensa diferente, com aquela pessoa que naturalmente eu teria
asco, eu não quero andar com gente assim, mas o Senhor coloca aquela pessoa para que eu aprenda a amá-la daquele jeito, mesmo não gostando. E talvez com o tempo eu vou aprender a gostar e a ter prazer nessa pessoa. Talvez não, mas esse ponto, no fim, acaba sendo irrelevante. O Senhor colocou aquela pessoa no teu caminho, caminhe com ela, ande com ela. Não tente ficar transferindo para outras pessoas. E aí a aplicação que eu quero fazer nesse ponto é, não restringe o seu amor. Então, assim, é certo, é verdade isso, que nós temos deveres específicos com determinadas pessoas. E nós temos que zelar por eles. Por quem que fala isso? Sou eu? Não, é a Bíblia. Então, em primeiro lugar, eu devo cuidar da minha casa. Aquele que não cuida da sua casa e vai cuidar dos outros está fazendo algo errado. Em segundo lugar, eu preciso sim cuidar e zelar pelo povo de Deus. Eu tenho um zelo diferenciado, porque a palavra me ensina, mas a palavra também me ensina que além desses, da minha casa e do povo de Deus, quem está sendo colocado na minha presença são meus próximos. O Senhor deixou essa porta aberta. Então tem muita gente, não, eu só fico com a minha família, só fico com a minha família. Dentro da igreja tem gente que só pensa na minha família, só a minha família. Está errado. E tem gente, só a igreja, só a igreja, só a igreja. Não está certo também. Nós precisamos ter olhos abertos para outras pessoas. Imagina, todo mundo aqui foi evangelizado um dia. Se alguém não tivesse tido esse cuidado para conosco, nós não estaríamos aqui. Então tem gente que estava no mundo, foi evangelizado, entra para a igreja e fala, agora que se exploda o que está acontecendo lá fora, eu já estou aqui. Não é assim que Deus fez as coisas. Então não restringe o seu amor. Eu não tenho, como eu disse, entrar em desespero, porque eu não vou dar conta de amar praticamente 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Mas assim, fique atento àqueles que o Senhor coloca na tua presença ali. Seu trabalho, seus vizinhos, seu amigo, parente, irmãos aqui da igreja que o Senhor vai colocar. Segundo ponto, como eu posso amar o meu próximo de forma prática? E aqui, irmãos, é interessante. O amor, ele sempre, amor real, tá? Amor real sempre implica em sacrifício. Você concorda comigo? Amar é sacrifício. A gente sempre fala quando tem grupo de casais, quando a gente tem filho. Quando você casa, você quer ter um bom casamento, então entenda assim, eu vou me doar. Doação é sacrifício. Não, eu quero casar para receber. Ixi, você vai entrar numa furada. Você doa. E se o outro doar também, glória a Deus. Mas você entra para doar. Filhos, não é assim? É assim que funciona. Amor sempre implica em sacrifício. O nosso pecado, por outro lado, ele nos faz o quê? Orgulhosos, arrogantes, orgulhosos. E o que um orgulhoso é? O orgulhoso, ele é um idólatra de si mesmo. Pessoa orgulhosa, todos nós somos de certa forma, mas assim, não tem os ídolos? Quem que é o ídolo do orgulhoso? É ele mesmo. Então, como eu idolatro a mim mesmo, eu não posso perder um minuto do meu dia para conversar com a Célia. Eu não posso perder um minuto do meu dia para orar pelo Rafael. Não posso, porque eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas necessidades. Eu não posso abrir mão de R$1 meu para ajudar o Carlito se ele estiver precisando. Não, eu não posso, porque é meu, tudo é meu. Eu não posso abrir mão de nada que é meu, porque, meus queridos, isso é orgulho. Isso é orgulho. Isso é você olhar só para si. Já o amor implica em sacrifício. O amor real, ele implica em sacrifício, sempre. Se você é pai, você sabe o que é isso. Se você é marido, você sabe o que é isso. Se você é mulher, você sabe o que é isso. Nós sabemos disso. O amor implica em sacrifício. No momento que você ama alguém que não é você, você está se esvaziando um pouco de você. E aí, como eu já disse, qual que é a maior manifestação de amor que existe? É o sacrifício pleno de Cristo, que se esvazia totalmente dele mesmo para morrer numa cruz, carregando sobre si, sobre os seus ombros, o pecado que era seu. Ele entrega tudo. E se ele entrega tudo, o que eu posso reter? Por que eu não posso abrir mão de 1 hora do meu dia? E essa é a grande questão. E aqui o sacrifício pode ser de várias formas, meus irmãos. Eu não tenho dinheiro. Bem, mas não é o único sacrifício. Você deixa, sacrifícios aqui, exemplos práticos, e aqui já é uma aplicação, exemplos práticos que mostram o tipo de sacrifício que nós podemos em relação ao nosso irmão. Eu posso deixar de gastar o meu tempo comigo mesmo e gastar com outra pessoa. Fazendo uma visita, ligando, mandando uma mensagem, perguntando. Isso é uma forma, eu estou sacrificando meu tempo. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar jogando videogame, jogando bola. Não, eu quero conversar com aquela pessoa. Eu deixo de gastar o meu dinheiro totalmente comigo mesmo e passo a gastar com outra pessoa. Por quê? Porque ela precisa. Ou mesmo que ela não precise. Porque eu quero ajudá-la, às vezes, para ela ficar um pouco mais feliz ou ter uma vida um pouquinho melhor.
Eu deixo de usufruir um momento de lazer, às vezes, por amor a outra pessoa. Eu abro mão dos meus planos quando às vezes é necessário. Aqui eu não estou falando uma vida ascética, agora a minha vida vai ser, eu não vou ter R$1, eu vou andar descalço na rua, dando. Não é isso, ninguém está falando isso. Mas a gente está falando da necessidade daqueles que está sendo colocado à tua volta. Eu abro mão dos meus planos quando for necessário. Um outro tema interessante, eu abro mão, por exemplo, de parte da minha liberdade cristã em favor de crentes mais fracos. Então, eu posso beber, mas o irmão ali, eu não vou beber. Aquele irmão tem dificuldade com tal assunto. Eu não vou ficar falando disso para deixar o cara exaltado, para quê? Então, eu abro mão da minha liberdade cristã em favor disso. E a mais importante de todas as manifestações de amor pelo próximo, eu prego o Evangelho. A pregação do Evangelho é a maior manifestação de amor que você pode fazer por alguém. É falar do Evangelho. É falar da única coisa que efetivamente vale. Para salvar. Mas veja, vocês viram, a gente pode se sacrificar de várias formas. Quando você prega o Evangelho, você está sendo colocado numa situação que você pode ser rejeitado. Quando você prega o Evangelho, você pode se colocar numa situação que você vai perder uma amizade. Mas faz parte. A maior manifestação de amor que eu posso ter por alguém é essa, é pregar o Evangelho para essa pessoa. Mas isso não anula as outras. Eu prego o Evangelho, então por isso que eu não ajudo ninguém quando precisa. Está errado. Né? Então a gente tem que parar de ficar se justificando. E aí, como eu vou conseguir fazer isso? Quem aqui acha fácil fazer todas essas coisas? Quem aqui consegue cumprir tudo isso? Né? Talvez o doutor da lei levantaria e falaria, eu faço tudo isso. Mas a gente saberia que era mentira. E se você agora estivesse justificando sobre o porquê de você não estar ajudando o seu próximo, sobre o porquê de você não estar auxiliando e se sacrificando pelo seu próximo, e aí vocês podem estar pensando, eu coloquei aqui justificativas minhas, tá? Então, assim, você deve ter as suas. Eu não ajudo porque as pessoas são ingratas. Uma vez eu ajudei alguém e a pessoa depois falou mal de mim. É verdade, as pessoas são ingratas mesmo. Eu não tenho tempo. Eu sei que todo mundo aqui é corrido e não consegue fazer tudo o que gostaria de fazer. Eu não tenho tempo. O outro tem mais tempo que eu. Para que tem pastor? Deixa o pastor que faça. Isso é problema dele. Ele ganha para isso. Ele tem que fazer isso. Isso não é papel meu. Mas o que eu queria, meus irmãos, em amor mesmo, é falar, não faça isso. Por mais que você possa estar pensando nessas questões, não faça isso. A gente está falando aqui de mensagens, de palavras, de textos do Senhor Jesus Cristo que são para toda a igreja, eles não são para um ou para outro. E esse texto, especificamente, isso que eu estou falando, essa pregação, é o quê? É para você. É para o Danilo, é para a Liege, é para a Célia, é para o Pedro, é para cada um de nós. É para você considerar. Se você quiser se justificar, Danilo, é que o meu caso é diferente. Lembra, do lado de quem que você está na história aqui? Quem que foi o único que quis se justificar nessa história toda? O doutor da lei. Você quer mesmo ficar do lado desse cara? Então, assim, se você tem todos os seus motivos, eu não vou sair perguntando, vai para casa e ora, e peça, Senhor, eu não consigo, eu acho que eu não dou conta. Eu não consigo. Mas veja, se você conseguir falar isso, eu não consigo, você já está com metade do caminho andado. Porque é isso que se espera de qualquer pessoa que se diz cristã. A nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ela começa com um retumbante, eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo fazer essas coisas. Ela começa assim, mas ela termina como? Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. É lógico que vem uma responsabilidade minha de fazer, mas eu clamo ao Senhor para que Ele faça isso por mim. Então, se você reconhece, assim como eu, que você não consegue fazer isso, que você não consegue amar ao próximo como a si mesmo, confesse ao Senhor e peça para que Ele te capacite, para que Ele te ajude. Porque Ele promete isso para nós. Texto que a gente leu semana passada, eu quero ler de novo, 1 João 4, 19 e 20. Sabe por que eu posso amar? E você pode amar também? Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. É o amor dele que vem em mim e que se reflete nos outros. Não é o amor simplesmente do Danilo. Ele me dá aquilo que eu preciso para que eu possa fazer. Deus nunca te cobra algo que Ele não dá os meios para fazer. Ele te dá os meios. Ele te dá os meios. Quando você fala não, você pega esses meios que você recebeu e você fala, eu vou reter. Como se você desse dinheiro para alguém para ir lá, ajuda o fulano. Ele pega aquilo e fala, eu não vou guardar para mim. De certa forma é isso que a gente está fazendo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, e aí considere, você que ainda está se justificando, ao invés de falar, eu não consigo, ainda prefere se justificar.
Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, e aí, meus irmãos, dentro dessa dificuldade toda, tá? Que eu sei que existe, mas a gente já sabe o caminho, a gente busca o Senhor. A gente busca o Senhor, para que nos ajude. Um ponto que para mim sempre faz muita diferença quando eu tenho aquela luta do irmão Sproul. Aquela luta do o irmão, o próximo que Deus colocou aqui, seja irmão ou seja não irmão, o próximo é alguém que eu não gosto, é alguém que eu tenho dificuldade, é alguém que eu tenho luta. E eu tenho que ajudar essa pessoa, eu tenho que estar com ela. E aí uma coisa que eu acho interessante, voltando para o texto do samaritano, Lucas 10, 33. O que fez aquele samaritano ajudar aquele homem no chão? Ele viu, como todos viram, mas ele fez algo que nenhum dos outros fez. Ele se compadeceu. Ele olhou e ele teve misericórdia daquela pessoa. Então, o que eu quero dizer para vocês é, ainda que exista efetivamente uma ordem para que nós façamos isso, e você deve fazer, tendo vontade ou não, você deve, mas eu digo, se você tentar fazer isso simplesmente porque é uma ordem, porque você foi mandado, não vai durar, vai gerar murmuração na sua vida, reclamação, briga com Deus, e não é para ser assim. Com o tempo, isso vai se tornar cada vez mais prazeroso, o ajudar, o amar o próximo. Mas eu digo, se você tem dificuldade, clame a Deus uma coisa. Senhor, me dê um coração que tenha misericórdia por aquele irmão ou irmã que estão pedindo ajuda. Me dê misericórdia. Antes mesmo de eu começar a ajudar, me ensina a amar aquela pessoa. Eu quero aprender a amar, eu sou chamado a amar todos, eu não amo, eu quero amar. E clame a Deus por amor. Clame a Deus para que Ele coloque amor no seu coração por aquela pessoa. Só que não precisa ficar esperando. Clama e vai. Clama e dá. Clama e ajuda. Clama e oferece. O Senhor, Ele vai suprir. Como que o Senhor vai negar amor? Ele que morre na cruz no nosso lugar. Ele não vai negar amor, Ele jamais vai fazer isso. Então eu creio que muitas das nossas lutas é porque nós queremos muitas vezes fazer o bem, ajudar o outro, sem amar essas pessoas. Quando isso acontece, é um caminho muito tênue para a gente estar indo para legalismo. Olha o tanto de gente que eu ajudei, olha aqui a minha lista. Agora, quando é por amor, você não quer nem saber, você simplesmente faz, você está preocupado, e às vezes você nem lembra a pessoa que você ajudou depois de um tempo. Aquilo é tão natural, aquilo é tão orgânico, que isso acaba. Olha que texto interessante do nosso irmão Sproul. A verdadeira compaixão vai muito além dos sentimentos. A compaixão real nunca para no nível do sentimento. Nunca. Se uma pessoa realmente tem compaixão, ela não apenas a sente, ele a demonstra. É isso. Isso é o amor real. Foi assim que Cristo nos amou. Vocês têm dúvida disso? Foi assim que Ele nos amou. Ele nos amou, e é interessante, eu digo porque é um amor prático. Porque Cristo, Deus, a Trindade, eles nos amam antes da fundação do mundo? Sim. Mas foi um amor platônico, que eles ficaram nos amando lá, vendo a nossa destruição aqui? Não. O que Cristo faz? Ele nos ama a ponto de se esvaziar da sua glória, descer à terra, se encarnar, viver uma vida de um homem perfeita e morrer numa cruz. Isso é um amor que ele é teórico, mas ele é prático, ele se manifesta na vida real. E aí a gente precisa. Não existe demonstração maior de amor do que o amor de Cristo, é por isso que a gente olha para Ele sempre. E nós devemos imitá-lo. Esse amor, ele sim, ele começa no meu coração, mas ele termina em serviço. E se o meu chamado, se o seu chamado é imitar a Cristo, né, se a santificação implica, como nós sempre dizemos, em sermos feitos cada dia mais à semelhança de Jesus, isso vai só acontecer na minha vida e na sua, quando nós aprendemos a amar nosso próximo. Ah, eu quero ser igual a Jesus, mas eu não amo o próximo. Então você não vai crescer em santificação nunca. Você vai ter que aprender a fazer isso. O Senhor vai te ensinar. Então, duas aplicações, né? Como eu já falei. Antes de você querer fazer, clame ao Senhor por amor real. Peça, Senhor, me ensina a amar. Mas daí você vai lá e faz. Não fique esperando da vontade. Vai e faz o que for necessário. Mas clame ao Senhor por misericórdia real. E a segunda, como eu já disse, meus irmãos, essa mensagem é para cada um de nós individualmente. Cuide para você não se auto-justificar. Se você está se justificando, confesse isso para o Senhor. O caminho da justificativa, da auto-justificativa, é o caminho do falso, do doutor da lei. É um caminho que leva ao inferno, se não houver arrependimento. Mas reconheça a sua incapacidade e clame ao Senhor para que Ele te abençoe, para que Ele te dê direção, para que Ele guarde você.